Nossa, mas o que fizeram com esse protagonista? Ele mudou de um cara cheio de raiva, agressivo, um super guerreiro, pra alguém pacato, desprovido de sentimentos. Tanto faz se morrer no dia seguinte ou não. Não se defende, não reage, nem parece fisicamente e emocionalmente, sobretudo aquele que a gente conheceu durante toda uma temporada. Como que isso nos levou a um dos melhores, se não o melhor episódio do anime até agora? Confuso? Vem comigo só aquele instantinho que eu sempre peço, que eu vou tentar te explicar. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Vinland Saga segunda temporada, especialmente os últimos episódios que saíram, 8 e 9, que explicitaram, deixaram verbalizado já, então não tem como se confundir, porque o protagonista Thorfinn está exatamente desse jeito que eu descrevi em poucas linhas no começo do vídeo. Sim, ele mudou tanto fisicamente, mas principalmente em postura. Não parece mais aquele agressivo, com ódio, com vingança, porque a sua vingança acabou. E não acabou como geralmente acontece em histórias com um enredo parecido com a primeira temporada. Ele não cumpriu a sua vingança, portanto ele não passa por aqueles dois momentos catárticos de ou a vingança era justa e agora ele supera e vive bem, ou a vingança não valia a pena e agora ele sofre pelo que fez. Nem sequer falhou no caminho, ele não teve direito de falhar, de morrer tentando ou de conseguir chegar lá, fazer sua vingança, se arrepender ou não. Ele ultrapassou a vingança, ele foi arrancado desse enredo no momento em que o Askeladd morreu na sua frente. Numa hora em que ele sequer talvez tenha conseguido compreender qual era a sua sensação de ver aquilo acontecendo. Ele odiou Askeladd por todos esses 10, 11 anos. O que é então esse sentimento de perda ao mesmo tempo quando ele vai embora? O que são essas inconstâncias e incoerências que talvez ele tivesse nessa relação tão estranha com o cara que matou o seu pai e fez com que ele saísse da sua terra natal e se transformasse completamente. E no instante em que esse seu alvo, que era como se fosse uma isca de cachorro, sabe? Que vai fazendo ele seguir em frente, continuar matando pessoas que ele não conhece, que ele não sabe o nome, entrando em guerra sem propósito pessoal, agora que aquilo se foi. Que ele não tem uma opção de daqui a 20 anos, em algum momento, quando quer que fosse, escolher continuar a se vingar ou não. Quem ele é? Ele se sentia vazio. Isso já estava claro desde o começo desse arco da Fazenda, mas eu acho que muitas pessoas escolheram simplesmente criticar. Ok, é justo, você pode preferir a primeira temporada a essa, ou simplesmente não gostar do ritmo de história que agora Vinland Saga tem. Mas dizer que é incoerente pra mim não faz sentido, porque desde o início estava óbvio o porquê isso aconteceu. Como eu disse, é uma narrativa de vingança que foi interrompida, diferente de todo o resto que a gente acompanha nesse mesmo estilo de história. Mas eu acho corajosa a escolha de fazer isso com Thorfinn, que é o protagonista, porque para muitos é um esvaziamento de protagonismo, um esvaziamento de força, e isso faz com que o personagem deixe de ser bom, porque a gente também está numa época em que, para muitas pessoas, o protagonista só é bom se ele é claramente forte, frio, rancoroso ou utiliza o seu ódio de forma certa contra inimigos? Será? Será que só esse estereótipo é bom? Na minha opinião, não. E Thorfinn só verbaliza nesses últimos episódios o que ele tá sentindo. Primeiro, eu acredito que depois de tantos pesadelos que ele não para de ter todas as noites, finalmente no último, ele não só verbalizou Askeladd e fez com que então o Einar comentasse sobre isso, mas também ele se lembrou um pouco, alguns vestígios, e ele começou a pensar sobre isso. Além disso, a convivência e aprendizado com o Einar, aprendizado no campo, aprendizado diário, coisa simples que ele não teve desde que entrou nessa jornada tão cedo pela vingança, tudo isso fez com que ele se sentisse mais confortável e mais seguro de se abrir para ele. Para esse que é um amigo, ainda que ele não fique verbalizando ou ainda que ele não tenha percebido conscientemente qual é essa nova relação que ele estabeleceu. E ele fala pro Einar ao mesmo tempo em que ele fala para si mesmo. Quem era Askeladd? Por que ele odiava esse homem? Ou como ele seguiu, além de tudo, Askeladd por guerras e guerras e guerras, matando pessoas sem rosto, sem nome. E no fim, ele ainda viu Askeladd morrer de outra maneira, sem que ele pudesse impedir, sem que fosse ele mesmo a cometer esse ato, e ele se sentiu esvaziado. Quem é ele agora? Se ele era um garoto procurando vingança pela morte do seu pai, quando isso acontece, o que ele tem de propósito? Ele não aprendeu a semear, a cultivar, a colher, e isso literalmente no campo, mas também de forma simbólica. Ele não construiu amizades exatamente. Ele não se fortaleceu como ser humano. Ele foi numa camada só, procurando um objetivo só, que se a gente parar pra pensar, mesmo esse objetivo foi sutilmente se modificando com tantos anos de convivência. Eu acho que a adaptação do anime
nessa temporada tá tendo sutilezas de adaptações mesmo, portanto, adicionando cenas, principalmente nessa questão de pensamentos, inconsciente, sonho do Thorfinn, que ao mesmo tempo que é o inconsciente, parece ser um momento astral em que ele reencontra pessoas que morreram. Seja como for, essa visão onírica nos coloca em contato com todas essas mensagens de uma maneira muito mais perceptível do que simplesmente as páginas do mangá. E eu não tô dizendo que o mangá é pior, não. Eu só acho que, como é uma adaptação, é sempre rico quando a gente tem em tela coisas que adicionam. O Thorfinn que a gente vê aqui, ele passou daquele que simplesmente aceitava apanhar, ser humilhado, receber um pedaço comido sujo de pão, para alguém que começou a interagir com Einar e se interessar pela terra, e perceber que ele gostava daquilo. Dar valor a esses pequenos momentos, construir uma interação e se esforçar por um propósito. Não porque ele simplesmente tinha que seguir e estava dentro daquela conjuntura, mas porque ele estava tendo um objetivo em conjunto com alguém que é um amigo. Seria muito simples ele de repente continuar um cara fortão, equilibrado, lutando por aí, saindo da sua vida de escravo, cortando cabeças. Mas será que ele teria força? No fundo, ele é o mesmo garotinho lá de trás, porque ele não teve tempo de amadurecer como ser humano. Ele só se enfiou numa jornada e aprendeu coisas de guerra, de navios, de violência, mas um crescimento pessoal? Nada. E aí quando o Sverker, o velhinho, né, chega lá e ele tinha ouvido exatamente o pedaço dele tá vazio, ele leva eles pra aprender a pescar e já é uma metáfora do esvaziamento da mente para você conseguir pegar novos frutos ou novos peixes e fazer daquela atividade algo frutífero e bom. E como se você tá vazio, essa é a melhor chance, o melhor cenário para que você consiga renascer, ressuscitar, se tornar outra pessoa. Ou seja, você tá esvaziado de si mesmo, você não sabe quem você é, tudo que você era antes se apagou e você parece uma página em branco, então pega essa página em branco e desenhe. E comece como você escolheu agora. Se não tem outra coisa que te faz continuar, então procure o seu propósito e um novo objetivo. E por isso que a gente entende depois que é uma pancada para ele também, ainda que no começo não pareça se importar tanto, quando eles voltam para a terra deles que eles estão cultivando e o trigo crescendo super bem porque o Einar é maravilhoso nisso, e tá tudo arrancado pela raiz. É alguém pegar essa chance de renascimento, veja, o trigo crescendo, a vida nova, é até mesmo também uma metáfora com eles renascendo, né, cada um por seu motivo. Isso também o machucou. Ele ainda tem o jeito flat de dizer, não, foram servos, mas como é que a gente vai provar? Não tem o que a gente fazer, não faça nada, não vá lutar, não vá bater. Mas quando eles estão frente a frente com os caras que fizeram aquilo, e ele escuta daquele cara, que na verdade tanto faz se jogaram fora aquele trigo porque é trigo feito por escravo, portanto era podre, o corpo dele vai sozinho e ele reage porque ele ainda tem violência dentro de si. E aí eu queria comentar sobre toda a visão onírica que a gente teve no episódio 9, que vem logo depois disso, porque ele vai pra cima, violento, arranca, né, desloca a mandíbula do cara e depois ele fica tão em choque com o que ele mesmo fez, algo que ele não queria mais ser, né, alguém violento dessa forma, que ele se deixa apanhar e desacorda. E essa visão onírica, pra mim, confirma várias das coisas que a gente já tem analisado ou que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, mas também reforça outras coisas muito interessantes. Esses sonhos todos e pesadelos, vários deles originais ou acrescentados por conta da adaptação dessa temporada, que eu acho maravilhoso o trabalho mais uma vez, tem todo um ar que fica dúbio, certamente de propósito, para você imaginar se aquilo é um sonho mesmo, que ele tá entrando em contato com almas que já foram, ele foi para um outro plano astral, mas se a gente pensar, é uma coerência de cenários com os seus próprios pesadelos. Se a gente ficar numa base mais racional, ele tá realmente sonhando, é o seu próprio inconsciente mandando mensagens. Esse ápice, digamos assim, desse encontro que aparece Askeladd nesse episódio 9, que foi brilhante, ainda é a sua visão, é o seu inconsciente, são os seus medos. Tanto é que o último pesadelo que aparece antes disso, se não me engano no episódio anterior, ele começa a cair nesse abismo, porque esse abismo é exatamente o local em que ele estava, que agora a gente viu pleno, né, completo de corpos e guerreiros, cadáveres lutando sem parar para sempre. É ali que ele estava, por anos e anos a fio, buscando a sua vingança para matar o Askeladd, matando tantas pessoas sem rosto, sem nome, para ele, ao longo desse tempo todo. É nesse local em que ele se encontrava. Um local em que, como o próprio Askeladd falou, e ele naturalmente percebeu que era o seu próprio mantra, ele não podia confiar em ninguém além de si mesmo. Tá vendo? Ele não estabelece conexão.
ele não estabelece confiança, ele não cresce porque ele tem uma jaula protetora, enquanto tudo que ele sai, né, que ele libera para além dela, é ódio, é violência, é rancor. Um garotinho que lá no primeiro episódio de Vinland Saga era sonhador, era puro, eu não diria porque ninguém é puro, mas era muito mais puro, era sorridente, era gentil, era mais genuíno, tinha sentimentos aflorando, até ali ele se construiu. A partir do momento em que ele viu seu pai sendo morto, acabou. E essa foi uma escolha dele. Ok, quando ele tava lá embaixo, no que ele pergunta se é Valhalla, e a visão de Askeladd no seu inconsciente diz não, Valhalla, o outro mundo, não é isso. Ele também tem corpos que vão escalando até ele, chorando, gritando em desespero, em agonia, que são corpos de pessoas que ele matou e ele nem sabia quem eram. São corpos que tentam chegar até ele em sofrimento, em agonia, mas também por cobrança, tentando puxá-lo, tentando agarrá-lo, e quando ele encara aqueles corpos nesse momento, ele tem um primeiro instante de agonia, de ficar assustado, mas em seguida ele sente culpa. E quando ele chora, gente, isso é catarse. Isso é ele se permitindo sentir e ele percebendo aquele detalhe que ele sempre dizia pro Einar: tá faltando alguma coisa que eu não lembro dos meus sonhos. Ele pensava em matar o próprio Einar e ele se imaginou fazendo isso de uma maneira muito violenta também nesse episódio, e a sua família toda, porque ele sabia que a família daquele homem também foram inocentes, que foram mortos por pessoas semelhantes ao que ele era. E o seu amigo poderia ter sido morto, e o que ele poderia causar para o seu amigo se ele era este ser humano tão ruim? Apesar da culpa o puxar sempre para esse abismo de violência, de dor, de sofrimento, de culpa, ele não tinha racionalizado essa culpa o suficiente para conseguir sair dali, se elevar e renascer. E aí que a gente chega na figura do Askeladd, que tá ali acima dos outros que lutavam sem parar como animais. O Askeladd estava acima disso tudo, então é algo interessante se a gente para pensar que isso ainda é o inconsciente do Thorfinn. O Askeladd ali tá lhe dando conselho. Se aquilo é o inconsciente do Thorfinn, aquilo também é a forma que o Thorfinn imaginava o Askeladd. Entre ódios, entre dores, entre muitas coisas ruins também, certamente, mas aquilo é a visão que ele tem. Assim como também a visão do seu pai é aquele que no início o repreende sobre considerar pessoas inimigos, sobre ter cheiro de sangue em si, e parece aprovar no final quando ele decide renascer, quando ele decide largar essa jornada de violência o quanto for possível. Que esse também foi o conselho do Askeladd, sair disso, levar os corpos ou levar a culpa do que ele fez, porque é necessário que você leve a culpa para cima, para fora desse abismo, porque isso significa perceber. Se a gente entrar numa zona terapêutica aqui, quando a gente fala que alguém tem um trauma, você precisa reconhecer e ter ciência do seu trauma para você conseguir começar a superá-lo. E não sou especialista nisso, então do que eu sei, se tiver alguma gafe, podem completar aqui, mas muitos desses traumas e fobias são por causa de situações que a pessoa às vezes até esqueceu ou não conseguiu conscientemente perceber para que ela seja capaz de curá-lo. Então essa fala do Askeladd eu acho importantíssima, porque é alguém que foi importante para ele, do caos, da dor, mas um mentor sem dúvidas, dando um aval e um empurrãozinho e se jogando lá embaixo para dar um espaço para que ele conseguisse sair desse buraco e ser um verdadeiro guerreiro. Um guerreiro que não necessariamente vai usar uma espada, um guerreiro que não necessariamente precisa matar e pisar em corpos para conseguir melhorar algo ou vários cenários ruins. Aí ele volta, né, depois do Einar ter metido a porrada ou pelo menos resistido bravamente sozinho, depois que o Thorfinn foi nocauteado, e, óbvio, aguardando consequências por terem batido em servos, e ele volta tentando ser diferente, dizendo que ele não vai mais usar de violência para conseguir chegar em algum lugar, que esse não é mais ele, que ele deixou para trás, que ele se arrependeu. Porque, enfim, ele tem consciência dos seus sentimentos e agora ele tá pronto para se reconstruir. Será que ele nunca mais vai bater, que ele nunca mais vai ser violento, que ele vai conseguir ser pacifista para sempre? Ele tá numa das épocas mais violentas da história, um universo ficcional sem dúvidas, mas que é construído com base em algo que existiu, uma Europa que a gente conheceu. É muito difícil que ele consiga escapar completamente dessa dinâmica. Nem precisamos saber de spoilers para imaginar, mas são as suas escolhas que importam. É o que ele espera e o que ele planeja de si mesmo em relação ao mundo que faz com que ele seja diferente. O Einar não é um guerreiro violento e nessa situação ele precisou se defender.
Isso não faz com que ele esteja virando agora o que o Thorfinn era antes. Ele tem por objetivo de vida, não é algo ruim. E é exatamente isso que agora o Thorfinn decidiu pra si mesmo. Ele não assinou um contrato, ele não vai mudar de um dia pro outro. Uma transformação de qualquer pessoa não acontece você dormindo e acordando com um pesadelo ou um sonho profético. Não, mas é um primeiro passo. É uma primeira decisão de alguém que não conseguia decidir se quer se arrancar uma folha ou não, que estava fazendo o que mandavam ele fazer e ponto. Esse é o novo Thorfinn. Ele renasceu e tudo de antes existiu. Tudo de antes fez sentido. A primeira temporada não foi eliminada. É justamente tudo que aconteceu de lá até aqui que fez ele estar nesse estágio. E agora, numa volta que foi importantíssima. E eu achei o episódio magnífico. Toda a visão ali dentro desse universo inconsciente, o diálogo com o Askeladd tem mudanças, nuances de algumas expressões e coisas que talvez a pessoa prefira no mangá ou fora do mangá, mas o trabalho em trilha, em edição, a direção, a escolha ali, até mesmo do traço que muda, como se ele estivesse se iluminando, tudo fica mais rascunhado, mais brilhante, mais claro, quando ele sai desse inconsciente e acorda, pleno para um recomeço, uma tentativa de recomeço. O trabalho tá lindíssimo, foi um episódio extremamente emocionante, acabou que os dois não foram punidos porque encontraram uma prova de que foram os servos que fizeram toda aquela destruição na plantação deles, e uma coisa ficou por outra, então ninguém foi punido e ficou por isso mesmo. E agora eles continuam nessa jornada, nessa plantação, frutificando as coisas, agora que o terreno do Thorfinn, ele mesmo, tá muito mais fértil. O futuro promete pra caramba em Vinland Saga, e eu espero que quem teve paciência de continuar acompanhando, apesar de não ter gostado da história, do ritmo, da mudança que seja, tenham gostado ou tenham entendido, e espero que valorizado um pouquinho como há coragem nessa história, sensibilidade, e eu entendo. Eu sei o tipo de público, e não é de forma pejorativa que fala, mas que foi atraído com uma primeira temporada tão dinâmica, vamos dizer assim. Eu sei que muitas dessas pessoas não curtem o estilo de história que agora a gente vai acompanhar em Vinland Saga, o que estamos acompanhando aqui. Mas esse momento de transição é muito valoroso, não é um filler. E eu tô amando, não tem como esconder. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam disso aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho também a falar, verbalizar e deixar mais claro ainda quem é esse Thorfinn. E que às vezes mudanças do protagonista para alguém mais calejado, danificado e que precisa se reconstruir não é necessariamente ruim. Se for bem feito, tiver propósito e for sensível, pode ser inclusive melhor sob alguns pontos de vista. Para vocês em todos os próximos vídeos, muito obrigada pela paciência de quem aguarda esses lançamentos inconstantes, mas a gente se vê sempre por aí. Se puderem, se inscrevam para acompanhar todos os próximos conteúdos. Tchau, tchau!